Bem-vindos. Deus abençoe. Graças a Deus, mais um dia. Mais uma sexta, né? Para ser mais preciso. E graças a Deus por esse dia, porque foi Ele que fez. Aleluias. Amém? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Vamos? Amém. Vamos orar ou louvar? Orar e louvar. Tá bom. Pode ir. Então vamos orar mais uma vez. É quem já orou aqui, né? Então a gente vai orar com os irmãos também. Que oração nunca é demais, né? É verdade. Nunca, nunca, nunca. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos. Obrigada. Em o Senhor. nome de Jesus. Agora, Pai, oramos a Ti especificamente por esse momento, Pai, de aprendizado. E que seja realmente um aprendizado, Pai. Muito Amém. obrigado porque a Tua palavra, Pai, é repleta de ensino, é repleta, Pai, de sabedoria. Obrigada, Pai, a Tua Senhor. palavra, Senhor, mostra história, mostra, Senhor, É espiritualidade. verdade, Deus. Senhor, em nome de Jesus, na Tua palavra encontramos vida, Obrigada, na Tua Senhor. palavra encontramos solução, encontramos respostas. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra realmente seja luz para o nosso Em caminho, nome Pai, de lâmpada Jesus. para os nossos pés, em nome de Jesus. Em nome Senhor. do Senhor Jesus. Que possamos praticar a Tua palavra, porque eu sei, Pai, que muitas vezes que nós erramos é porque nós não praticamos a Tua palavra. Verdade, E Pai. por isso pedimos perdão, misericórdia, meu Deus. Em nome de Em Jesus, nome de Senhor. Jesus. Amém. Amém. Agora sim, vamos louvar. Vamos louvar. Vamos declarar que a paz que nós sentimos não vem do homem, não vem das estruturas, não vem do governo, não vem do nosso dinheiro, mas a paz que nós temos e que nós sentimos vem do Senhor. Aleluia. Amém? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não ame seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, porque a terra trema, eu hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Amém? Talvez, Amém. querido, você esteja meio perturbado, preocupado, ansioso, porque você tem olhado, atribulado, porque você tem olhado para as coisas ao seu redor e não para o Senhor.
né? É verdade. O salmista vai dizer, de onde, para onde, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então olha para Ele. Às vezes está com um problema aí no seu casamento, no seu trabalho, É verdade. com seus filhos, no seu ministério, Na saúde. na sua saúde. Né? Você olha para sua conta lá, nunca está azul. Está Economia. sempre vermelha. E aí você olha para as Poxa. circunstâncias e você fica sem chão, Sem paz. sem paz. Você olha para as circunstâncias. Não faz isso não, olha para Cristo. Olha para o Senhor. Dele vem o nosso socorro, dele vem o seu socorro. Aleluia. Então, em nome de Jesus, olhe para o Senhor. Em nome Amém? de Jesus. E essa passagem aqui, esse hino que a gente vai cantar agora, o profeta Isaías vai declarar, escreveu isso, né? Nós cremos que ele escreveu inspirado pelo Senhor. E depois o Senhor Jesus, ele num sábado na sinagoga, ele abre a palavra e ele declara que o Espírito do Senhor era sobre ele. E que aquela palavra que o profeta Isaías tinha escrito há muito tempo atrás, havia se cumprido nele. Aleluia. Em nome de Jesus, então, que o Espírito do Senhor esteja na sua casa, Amém. esteja na sua vida, Em nome de Jesus. esteja sobre você em nome de Jesus. Profetiza isso sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Espírito, o Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Amém? O Senhor nos restaurou para que a gente fosse chamado carvalho de justiça. Uma árvore forte, uma árvore que resiste. Então declara assim, ó. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor, Nosso amado Senhor, está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, cada um de nós, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. aleluia, Pai. Aleluia. Aleluia. Amém? Bom que a gente saiu bastante. Muito bem. Aleluia.
Agora a gente vai fazer uma breve revisão para quem não pôde assistir a última conversa ou para quem quer relembrar mais um pouquinho. É verdade. Então a gente falou sobre a couraça. E a couraça, o papel principal era proteger os órgãos vitais que estão aqui nessa região aqui, ó, do bucho e do peito. Do tronco. Exato. A gente tem o coração, pulmão, vários órgãos vitais. Então é para isso que a couraça servia na armadura. Né? E também a gente estudou o outro ponto, foi que a justiça de Deus, ela vem sobre nós através do sacrifício do Senhor na cruz, Jesus Cristo na cruz. Desculpa. E por isso, né, nós precisamos ser parecidos com Cristo. Amém. Né? Deus espera que nós, justificados, os justos, justificados, tenham um caráter parecido com o dele. Por isso que, quando a gente erra, o que as pessoas logo falam? Tá vendo? É crente. É crente. E a gente não envergonha o nosso nome. A gente tem um nome para zelar. E a gente envergonha o nome de Deus quando a gente erra. Um reino, né? Um reino, exato. E também estudou que, para a gente ser reto e firme na palavra, a gente precisa guardar o quê, irmãos? O coração. Verdade. Né? E confiar na salvação do Senhor. Não duvidar. A gente falou que aquele que duvida, como diz o apóstolo Tiago, é semelhante à onda do mar, que vai, que volta, é inconstante. A gente precisa confiar nessa salvação, na justificação, na justiça de Deus por nós e também no amor de Deus até o final. Amém. É isso que nós resumimos aqui, né? Quem perdeu aí, a gente falou sobre outras coisas, né? Teologicamente. Mas é só ir lá no Face e assistir. Tá lá. Tá lá. É verdade. Tá na nuvem. Amém. Então até agora a gente já falou sobre o que é ser igreja, o cinto da verdade, a couraça da justiça e hoje, 6 de novembro de 2020, meu Deus, o ano que foi abreviado, falaremos sobre calçar os pés, calçar as sandálias, depende da versão, calçar os sapatos na preparação do Evangelho da Paz. Amém. E aí pra frente a gente ainda tem mais 5 aulas, né? 4 sobre a armadura em si e a última de fechamento. 3. Hã? 3. Sobre a armadura. 4, essas 4, né? O escudo da fé, capacete, a espada, a oração, aí depois o fechamento. Então no total 5. É vero. Muito bem, então a gente vai direto pro assunto de hoje. Oi, é assim direto que aqui é bravo. E Efésios 6,15 diz o seguinte: e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Amém. Primeiro ele falou, né, que precisaria cingir o lombo com o cinto da verdade, depois que a gente precisaria vestir a couraça da justiça, e agora que a gente precisa calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Calçar as sandálias ou sapatos, como a gente já viu hoje, tem diferença nas versões, né? Sim. Muito bem. Sim. Aqui é um contexto histórico, para a gente situar o porquê a sandália era tão especial. Né? A sandália, ela, naquela época, era feita de couro, né? E essa sandália, ela, claro, para proteger, porque os soldados caminhavam quilômetros, né, para a batalha. Imagina você chegar lá e sem possibilidade de andar, esfolado, com o pé todo esfolado, machucado. Então, além dessa proteção, uma coisa muito importante era que a ela tinha que dar aquela atração, aderência em qualquer terreno, né? Seja no deserto, seja subindo campina, pedra, qualquer lugar. Então, vocês estão vendo a foto aí, embaixo da sandália, ele era
cravejados de prego ou taxa, as taxinhas, né? E a gente que é do Brasil, né? Talvez tem irmão que não seja do Brasil lá, tá vendo como que era? Um monte de pedra, era um monte de ferro É mesmo. claro que essa é uma da atualidade, né? Alguém fez imitando, né? Mas... Devia ser a chuteira do jogador de futebol, né? E a gente tem uma sandália no Brasil que é muito famosa, chamada Havaianas. E... Ninguém conhece. Não, tu não conhece. Ah, não, talvez o pessoal que conheça. Não, você falou como se ninguém conhecesse. É porque eu lembrei dessa taxinha porque quem não tem muita condição usa sandália até ela desgastar. E quando desgasta, ela arrebenta, o pessoal vai e põe um prego embaixo dela e aí usa mais 30 anos. Sim. Né? Então era para isso, irmãos. A sandália, ela tinha essa importante função de dar aquela segurança para o soldado caminhar tantos quilômetros que ele precisava até chegar na hora da batalha. Porém, né, uma coisa muito interessante que a gente vê... Posso olhar ali já? Pode, já tá nas duas. Ah, tá bom. É muita modernidade. Uma coisa muito importante que a gente tem que perceber, lá em Lucas 15, 22, na parábola do filho pródigo, quando o filho volta para casa, o pai fala o quê? Dá uma roupa nova, coloca um anel, né, que significava lá que ele pertencia à família, e coloca uma sandália nos pés. E por quê? Porque como está escrito aqui, os escravos, a maioria, né, andava descalço. Então, para o pai olhar o filho daquele jeito, naquele momento, significa que o filho era um escravo, né? Tinha perdido tudo. Então, quando ele restitui até mesmo a sandália, tem esse significado de que ele é um filho, de que o pai se importa. Então... De que ele é livre, de né? que exatamente, de que ele é livre. Então, é muito interessante a gente perceber isso. E também, Mateus 28, 19, irmãos. Assim como aquela sandália que a gente falou do soldado, que ele caminhava qualquer terreno com aquela sandália, também o Senhor nos manda ir. E por isso nós precisamos ter a sandália do Evangelho, da preparação do Evangelho da paz. Né? Por isso, porque o Senhor Jesus nos manda ir a todas as nações. E para isso a gente tem que estar preparado também nos nossos pés. Para caminhar em qualquer terreno, né? Qualquer terreno. Exatamente. E a questão da sandália, né? A comparação que Paulo faz com a sandália e o fato da sandália dar atração, né? Da firmeza para o soldado poder se movimentar, guerrear, correr, caminhar, dá a ele uma perna firme. Isso nos faz também... O evangelho que Jesus deixou para nós, o evangelho da paz, ele nos dá certeza, ele nos dá firmeza. E nós, aqueles que creem no evangelho, estão firmados na rocha. Amém. O Di vai ler 1 Samuel 2:2. Existem outras passagens, óbvio, né, no Novo Testamento, muitas passagens conhecidas, mas essa passagem de Samuel fala que não há rocha como o nosso Deus. Amém. E quando a gente tem os pés firmados no evangelho, isso é uma certeza no nosso coração. Isso é algo que se consolida no nosso coração. E diz assim, ó, ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Exatamente. Ou seja, não há fundamento como o nosso Deus. Não há, como a palavra se completa no Novo Testamento, aquele que está firmado sobre a rocha é sábio, é prudente. Então não há outro como o nosso Deus. A preparação do Evangelho da Paz tem que trazer ao nosso coração isso, essa firmeza, essa certeza que a gente sabe onde está pisando, essa certeza que a gente pode confiar que os nossos pés estão firmados na rocha. Amém. E isso é importante na nossa caminhada. Sim. Porque a gente, nessa passagem, a gente vai ver que os pés são calçados na preparação. Então, a gente vai ser preparado no Evangelho da Paz. Exato. E o que isso quer dizer, irmãos? O que, na verdade, isso quer dizer? Por quê? O Diogo vai começar explicando.
se você quiser, Sim. abre aí com a gente. 1 Coríntios 9, 24, 25. Primeira Coríntios 9, 24, 25. E diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então aqui, o que essa passagem está dizendo, né? Mesmo aqueles que vão alcançar um prêmio, um troféu que a ferrugem vai corroer, que o tempo vai gastar, eles se preparam, né? Eles se preocupam em se preparar para alcançar esse prêmio. Imagine nós, que o nosso prêmio é a eternidade nos céus, é a coroa da vida, incorruptível. Então a preparação no Evangelho da Paz é algo que a gente precisa entender que é constante, né? O crente precisa se sentir preparado e permanecer se preparando. Porque sempre há algo novo. A Sim. palavra sempre nos revela algo novo, de acordo com a maturidade que a gente tem. Então, a gente precisa ter os nossos olhos no prêmio. E ainda que esse prêmio não seja algo visível, Sim. a gente sabe que é verdadeiro. Né? Porque senão nós não teríamos esperança no futuro. Se não houvesse a eternidade para a gente viver. Exato. Né? E aí a preparação, ela tem alguns passos, né? O primeiro passo da preparação vai ser a caminhada. Então, por isso que a gente precisa das sandálias. Exato. E aí diz assim a palavra, em Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a odiar-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Aleluia. Essa passagem de Hebreus é muito profunda, porque o autor fala pra gente que na nossa caminhada o pecado vai nos acompanhar, né? E a gente precisa persistir na caminhada no Evangelho, na preparação, na caminhada do Evangelho da Paz. E que Jesus, aí ele traz o exemplo de Jesus. Irmão, Jesus se preparou por 30 anos. Por 30 anos Jesus foi preparado para o seu ministério, que durou aproximadamente 3 anos. Então você vê que o tempo de preparação de Jesus foi enorme para que ele cumprisse o propósito pelo qual ele foi chamado. Outro exemplo que a gente viu também foi João Batista. João Batista se preparou muitos e muitos anos também. E a história diz, né, que o ministério dele teve aproximadamente 1 ano e 6 meses, 2 anos. Então você veja, uma preparação desde o ventre da mãe para que um ministério fosse curto. Sim. Mas a preparação foi tão boa, foi tão debaixo da vontade do Senhor que os frutos dessa preparação foram para a eternidade. Além da salvação, chegaram até nós. Então, milênios depois, a gente ainda tem aqui o conhecimento e a gente consegue usufruir. Exato. Da preparação e do resultado da preparação de João Batista. Já tá esquecendo português já. E, obviamente, de Jesus. Então, a preparação é um passo extremamente importante. João 16:33. Jesus falou assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, de novo, a caminhada vai ser com muita aflição.
Nós teremos tentações, nós teremos o pecado, nós teremos tribulações. Mas Jesus nos trouxe a paz. E ele nos disse que tenham bom ânimo. Eu já venci o mundo. Vocês estão caminhando em direção à vitória. Porque a vitória já foi conquistada. Amém. É como o prêmio, né? O prêmio já está lá. Se alguém está participando de uma corrida, o troféu ele já está pronto. Ele já está lá disponível. Mas a pessoa precisa concluir a tarefa que lhe foi imposta, que lhe foi dada. Uhum. E é como nós estamos na preparação e a preparação exige a nossa caminhada. Que vai ser difícil, nós teremos tribulações, mas Jesus já venceu. Aleluia. E aí é nisso que a gente precisa focar. Aleluia. E o segundo ponto vem o aprendizado. Então não esqueçam. Primeiro é a caminhada. Porque a caminhada é a vida toda. Exato. O aprendizado também é a vida toda. Tudo vai ser a vida toda, né? É verdade. Muito bem. Então, Salmos 32, 8. Olha só o que diz, irmãos. Eu os instruirei e lhes ensinarei o caminho que vocês devem seguir, e sob as minhas vistas vos darei conselho. Mateus 11, 29. Esse é muito conhecido, né? Mateus 11, 29. Não, isso é verdade. É aquele, né? Jesus diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu... Não, desculpa, eu estou lendo 28. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, diz Jesus. Porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Descansarão, acharão paz. Exato. Paz. Irmãos, por isso que nós precisamos aprender. Aprender do Senhor, assim como ele diz, ele é manso, suave. O aprendizado nos faz com que a gente cresça cada vez mais, né? Faz com que a gente saia daquela superficialidade, né? Às vezes a gente fica até com medo de começar a conversar alguma coisa, porque fala, poxa, eu não sei, né? Mas quanto mais a gente busca conhecimento, mais Deus dá. Mesmo porque a gente precisa estar preparado em vários momentos da nossa vida. E aí o Espírito Santo vem e nos ajuda, usa o que nós já temos, a nossa bagagem. Por isso é importante, né, a gente sair da superficialidade, né? Essa palavra, por exemplo, de Hebreus 12, 1 e 2 que a gente leu, eu sempre falava no sentido de ter pessoas olhando, olha aquele crente. Só que aí eu fui pesquisar, fui estudar e aprendi que não é isso. Então, isso para mim foi muito bom, agregou muito, porque eu sempre pensei de uma forma, mas não era a forma certa. Então, por isso que o aprendizado é importante para a preparação. É verdade. Sim, verdade. Uhum. Então, a gente tem, dentro do processo de preparação, a caminhada em si, né? Então, a trilha até o troféu, até o prêmio. Uhum. Nós temos o aprendizado. Uhum. E nós teremos também o crescimento. Então, se a gente não sai do leite, se a gente não sai do princípio, né? Se a gente fica a vida inteira nas mesmas coisas, a vida inteira, igual o Paulo fala, né? Vocês já tinham, a essa altura, vocês já tinham que ser mestres. Mas eu ainda tenho que ensinar para vocês os rudimentos. Eu tenho que ensinar para vocês o beabá. Eu tenho que ensinar para vocês quanto que é 1 mais 1. Então a gente precisa crescer. Durante a preparação, durante a caminhada, durante o aprendizado, a gente precisa crescer. E a Bíblia nos diz isso em alguns versículos. É verdade. Segundo Pedro 3,18 fala assim: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Exato. E o crescimento é em Cristo. Né? Muitas pessoas acham que elas só precisam ser acadêmicas, acham que elas só precisam crescer no intelectual, mas na verdade não. É uma junção, né? E depende muito de qual é
o propósito de Deus através da nossa vida. Sim. Porque muitas vezes o Senhor não quer, né, que a gente tenha um caminho acadêmico. Talvez para o Senhor, o propósito dele para a minha vida ou para a sua vida seja algo totalmente diferente. Seja para pregar o evangelho a outro tipo de audiência, né, de público. Então, o crescimento em Cristo, na graça do Senhor, é um crescimento espiritual guiado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E aí a gente vai ter o direcionamento. Se a gente precisa estudar mais para uma coisa, para outra coisa, se é algo que a gente vai precisar falar menos, fala mais. A maneira como a gente vai se comportar vai ser mais importante do que a gente fala ou não. Na obra que o Senhor separou para nós, é mais importante a palavra do que o nosso testemunho, 50-50, talvez 70-30. Então, o crescimento espiritual como um todo, do estudo da palavra, da oração, do jejum, é importante na preparação no Evangelho da Paz. Até porque, se a gente não cresce e não aprende, a gente não consegue concluir a caminhada. A gente sucumbe ao pecado no meio do caminho. E Efésios 4, 15 e 16 diz assim: Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia. Então, quando a gente cresce na verdade, ou seja, cresce em Cristo, como a gente viu lá na primeira parte da armadura, né? Exato. Jesus a palavra é a verdade, Jesus é a palavra. Então, quando a gente cresce na palavra e cresce através do exemplo que Cristo nos deu, a gente vai frutificar. E é o próprio Deus que nos dá o crescimento. Para quê? Para que a obra dele seja amplificada, espalhada, seja dividida com outros. Exato. Então, o crescimento faz toda a diferença. Como a gente se a gente só entra na caminhada, aprende e fica parado, é como se você tivesse uma semente que você plantou e ela parou ali. Ela não cresceu, ela não floresceu. Então, o passo 3 precisa ser desenvolvido também. Exato. E aí nós vamos para o passo 4, que é o compartilhar, que é o frutificar. Né? Se a gente fosse uma árvore, né? Sim. Tinha que frutificar. E nesse compartilhamento, a gente queria ler algumas passagens também. A carta aos Filipenses 4:9, Paulo escreve assim: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Né? Aqui era Paulo se garantindo. Exato. Né? De que, como ele diz, que ele era imitador de Cristo. Não por orgulho, né? Mas pela segurança que ele tinha no Evangelho. Não por orgulho, é verdade, exatamente. Então, nós precisamos aprender, receber, ouvir e pôr em prática. Amém. Mateus 10:7. Em Mateus 10:7, diz assim: pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Aleluia. Aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Né? Aqui é o Senhor falando na comissão. Né? Então ele fala isso ali para os apóstolos. E também a gente vai ver 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios 1:17. E diz assim: afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Sim. Não, eu só ia ressaltar aqui o que Jesus fala em Mateus 10:7, exemplifica muito o que a gente está falando. Então ele fala, pelo caminho, durante a caminhada, a gente precisa pregar o Evangelho. Então, todo esse processo do 1, 2, 3 e 4 é algo que a gente precisa ir subindo na escadinha, mas em todos eles, tudo acontece ao mesmo tempo também. A gente vai evoluindo, mas a gente não precisa esperar chegar no nível de crescimento para compartilhar, não.
É desde o momento que a gente recebeu o presente, né? E a gente já compartilha, já aprende, já cresce. Né? Tô aqui naquele primeiro amor, a gente já sai compartilhando, né? É, Sai jogando semente para tudo que é lado. É verdade. exatamente. É. E um grande ponto também aqui dessa questão do compartilhamento é fazer com que outras pessoas comecem esse ciclo. Sim, Elas comecem a se preparar sim. para o Evangelho da Paz. Né? Então elas vão começar o ciclo aqui, e esse ciclo da caminhada começa lá na verdade. Sim. Né? Como a gente leu nos versículos. Primeiro ela vai precisar conhecer a verdade, depois ela vai precisar entender que ela foi justificada, então vai conhecer a justiça, e aí ela vem para a paz, é a preparação no Evangelho. E aí ela começa esse ciclo, e aí gera outra pessoa, e aí a gente vai frutificando. Aleluia. Estamos aqui hoje porque alguém executou esse ciclo e chegou a nós, né? Verdade. O Evangelho da Paz chegou a nós. É verdade. O Evangelho da paz. Por isso que a gente cantou, que é essa paz que eu sinto em minha alma. Exato. Não é porque eu olho ao meu redor. Exatamente. Não é porque tudo me vai bem, quer dizer. Uhum. Mas é porque eu olho ao Senhor. Exato. E ele nos ungiu para pregar a libertação, Exato. quebrar cadeias. Tudo isso no Evangelho da Paz, baseado no Evangelho da Paz. Anunciar o ano aceitável. Exato, que sempre apontou para Cristo. É verdade. E esse Evangelho, que a gente estava falando da preparação, né? A gente estava dividindo, esmiuçando a preparação. Sim. Só que Efésios 6:15 diz que na calçando os pés, na preparação do Evangelho da Paz. paz. O Evangelho é da paz. Exato. O soldado tá bravo. É quem tá lendo aqui dali. Exato. Tá lendo não. É da paz, não é do materialismo. Não é do coaching que tem aparecido hoje em dia. Não é do liberalismo. Não é do misticismo. E aí, para cada um desses, irmãos, a gente colocou essas quatro São só exemplos, já tem muitos quatro mais. exemplos, porque todos eles tentam tirar o foco desse evangelho da paz. Exato. Né? Quando você chega na igreja que prega prosperidade, materialismo, o evangelho que eles pregam, o evangelho que eles... É um hacker. O evangelho que eles pregam é isso. É o evangelho do materialismo, é o evangelho do dinheiro. É o evangelho que o dinheiro pode comprar, o dinheiro pode barganhar com Deus. É o evangelho da indulgência, do feijão, do... Exato. Você comprar alguma coisa para poder ter paz, para você ter que dar dinheiro para ter aquilo, né? A paz não vem através de Jesus. Não vem. A paz vem através de coisas, como a gente viu lá nas conversas sobre os 10 mandamentos, né? Sim. Que substituem o verdadeiro Deus. Exato. A gente botou ali do liberalismo, né? O evangelho liberal. Não. Evangelho. A teologia liberal, né? Teologia liberal. Né? A gente tem até um exemplo muito bacana dessa teologia liberal, quando tem a multiplicação dos pães. Os pensadores dessa teologia liberal, eles dizem o seguinte, que na verdade Jesus levantou o pão e deu graças, né? Mas não multiplicou sobrenaturalmente. As pessoas que estavam ali, comovidas, cada um deu o que tinha e acabou enchendo cestos de comida. E aí... E sobrou 50 mil cestos. Né? E aí a gente percebe o seguinte, que eles tentam fazer uma releitura da palavra e querem tirar aquilo que é sobrenatural, o divino de Deus, às vezes, né? E aí, por isso que o soldado tá bravo aqui, ó. Exato, e a gente também tem agora essa onda do evangelho do coaching, né? Autoajuda, um evangelho do homem no centro, né? Exato. O homem está no centro do evangelho. O evangelho precisa agradar o coração do homem. O evangelho precisa confortar o homem, né? Tirando de novo a paz que vem de Cristo. Agora a paz
o evangelho da paz se transforma num evangelho de Psicologia. Nada, a gente não tá Não. falando contra, mas é porque tiram a importância de Cristo e da paz de Cristo para coisas. A gente sabe que todas as coisas que Deus fez, elas colaboram para que a gente tenha uma vida melhor. Mas o ponto aqui é tirar o centro, tirar a importância da paz que vem de Cristo. Exato. E essa questão do misticismo também é muito grande. Oxe. Né? Igrejas que ainda trazem costumes judeus, ou igrejas que querem atribuir a questões místicas o sobrenatural. E a gente sabe que não, é espiritual, o Espírito Santo é o próprio Senhor. Exato. A gente não está falando aqui contra as prosperidades ou contra uma vida próspera. Não. Porque se esse for o plano de Deus, para nós isso é bom, mas isso não pode ser o centro. A gente não está falando aqui contra o conforto que a igreja pode trazer ao nosso coração ou que a palavra traz, mas a gente está falando que isso não é o centro. Não estamos falando que não existem não existe mais de uma interpretação para algumas passagens, né? Até porque o Senhor nos revela aos poucos. Mas o que a gente está querendo dizer é que a distorção da palavra não é correta. Não. E a gente também não está querendo dizer que existem maneiras diferentes de adorar. Mas o que a gente está querendo dizer é que a adoração é o único Deus. E nada pode ser posto entre esse Deus e nós. Exato. Né? Então o Evangelho é da paz. Cristo traz a paz. Cristo é a verdadeira paz. Uhum. Então, a gente fica bravo igual esse soldado aí. Não é de outra coisa. A preparação do Evangelho, no Evangelho, dá paz. E quando a gente olha a Bíblia, né? Jesus deixou a paz, eu vos dou a paz, e falou que nos enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Exato. Jesus não prometeu a ninguém que ele enviaria sacos de dinheiro, né? Mas ele prometeu a salvação, que é o maior bem que a gente pode ter. Amém. Amém. E aí tá a passagem. Deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês. Não dou como o mundo dá. Exato. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Olha só. Essa passagem aqui, ela resume o que a gente está falando sobre a paz. Né, irmãos? Tem uma música de uma banda que fala assim, a paz não é o que se encontra no mundo, que paz é essa que se arma para a guerra. Né? E é isso, às vezes as pessoas procuram a paz naquilo que não traz a paz. Ou que na verdade tenta esconder, né, a verdadeira paz. Busca isso, busca aquilo. Mas não, a gente tem que buscar o Senhor. E ainda tem o mais absurdo. Pessoas que usam o Evangelho da Paz para gerar a guerra. Não é a guerra que Jesus falou que aconteceria aqui. Em casa, o pai seria contra filho, o irmão contra irmão. Não é isso. Não, isso é... Isso Jesus está dizendo que é porque quem crê em Cristo, muitas vezes, vai estar contra a família inteira. E vai ser perseguido também. Vai ser perseguido. O Senhor Jesus falou isso, né? Que a gente seria perseguido por causa dele, por causa do nome dele. E nós vimos na história. A questão aqui é quando a violência parte de nós. Aconteceu isso entre os próprios cristãos, né? Lá na história da igreja, quando começaram a surgir os anabatistas, que romperam totalmente com a igreja que estava se unindo ao Estado, eles foram mortos pelos próprios cristãos. Sim. Então, se a gente usa o Evangelho da Paz para gerar guerra, perdeu totalmente sentido. O nome do Deus da paz exatamente. Né, irmãos? Então a gente tem que aceitar essa paz de Cristo. Né? E provavelmente quando você se converteu, quando eu me converti, essa paz inundou nosso coração. Sim. Certamente. Né? Porque eu sei disso, porque até hoje é essa paz aí. Às vezes o mundo está caindo do nosso lado e a gente está assim, comigo? Né? Aí pessoas que não têm essa paz vão pensar, aquele cara dali é maluco, né? Tem algum problema de cabeça. Mas não, porque essa paz nos enche. É verdade. A gente sofre com os problemas, né? Claro. A gente sofre com a dor, mas a questão é que logo mais à frente a gente lembra da nossa esperança. Exato. E aí a gente retoma o juízo e o centro.
Tô doido? Que negócio é esse? É verdade. E aí, essa passagem é linda. O pastor até colocou ela também. Ah, pastor, não pode, tem que deixar isso botar antes. Né? Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Aleluia. Irmãos, isso daqui, sabe para quem é? É para todo aquele convertido. Né? Nós que somos convertidos no Senhor, salvos, nós temos esse chamado, essa convocação de ir e proclamar essa paz. A boa nova. A boa nova. Por isso, irmãos, às vezes tem aquele irmão atribulado, né, cheio de problema, nunca está bem, e aonde chega, coloca o clima para baixo, aonde chega, cria guerra, aonde chega, cria confusão, aonde chega, cria intriga. Aí a gente tem que lembrar lá de Gálatas 5, né? Falar sobre o fruto da carne. Os frutos da carne. Né? Tem irmão que vai lá e cria contenda, divisão, dissensão, facção. Né? Mas aquele que realmente vive no Espírito, do Espírito, esse leva a paz. Amém. Esse derruba a guerra, acaba com a guerra. Né? E leva a paz. E representa o Deus que reina, né? Exato. Porque se a gente está levando, é como a palavra em Coríntios fala, nós somos embaixadores. Uhum. Então a gente representa o reino. E é um reino de paz. Então, bem-aventurados são os pacificadores. Amém. Porque nós somos pacificadores. Se nós representamos o reino do Evangelho da Paz, a gente precisa ser pacificador. É verdade. Então, você não. Nem você, nem eu. Mas se você conhece algum crente aí, cheio de problema, que cria um monte de problema, dá essa passagem e fala assim, querida, é para proclamar a paz, viu? Eu já levei contenda várias vezes. Eu nunca. Duvido. Já levei, mas a gente vai aprendendo, né? Porque a questão é levar a paz. É caminhar, é aprender, é crescer e compartilhar. Está meio coach, né? Como é que aquele menino fala? Atitude. Atitude. É o mindset. Mindset. É verdade. Então a gente tem que andar aqui. Muito bem. Então a gente vai conectar os pontos, né? Sim. Do que a gente falou até aqui. Nas aulas, nas conversas até aqui. Então, a preparação do Evangelho da Paz vem através do conhecimento da verdade, o cinto, e da aceitação da justiça. Da couraça. A couraça. Lembra que a gente falou, né? A gente precisa confiar na justiça. Crer que o perdão de Deus foi definitivo. Exato. Né? E aí a gente tem a verdade, o cinto. A gente precisa conhecer a verdade e ser liberto por ela. Uhum. Então, a palavra em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, dentro do processo da caminhada que a gente já falou, até que a gente chegue a ter paz e a levar paz, é preciso conhecer a verdade e ser liberto por ela. E aí tem sempre aquele versículo que Paulo fala, né? Onde abundou o pecado, abundou o pecado. Você conheceu, eu conheci, a gente conheceu a verdade abre os nossos olhos e a gente começa a enxergar os nossos pecados. Sim. Mas aí Paulo completa dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça, porque aí a gente vai para a parte da justiça. Exato. Que é aceitar a justiça e ser justificado por ela. Em Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a gente era inimigo de Deus. Sim. Caso do pecado. Mas aí a justificação nos fez ser restaurados, né? E ter paz com Deus. E aceitar a graça, né? Não, isso aí porque senão você não é justificado. Senão, é verdade. É igual alguém tá com um presente e fala, não, é pra você. Ah, não, tá tranquilo, obrigado. Eu não quero não. Tá bom, assim. Uma vez, lembrar disso aí, uma vez a gente foi numa churrascaria, lá na nossa terra. Niterói. E o cara chegava com uma carne e ele falava tão rápido, eu não entendia. Eu falei, pode colocar, pode colocar. Aceitava tudo. Até que veio uma carne com alho e acabou com minha noite. Mas... Não entendi que você falou isso.
Não, porque por causa disso aí Pra aceitar. aceitar, tem que saber, né? Tem que aceitar, Tem verdade. que aceitar, verdade. E aí, então, conhecendo a verdade, sendo liberto por ela, aceitando a justiça, sendo justificado por ela, Aí sim. a gente confia na paz e é Exato. guardado por ela. Olha A só. paz guarda o nosso coração. E a palavra de Deus fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, tem ideia que essa paz excede todo entendimento humano? Por isso que também Paulo fala que a palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem, para aqueles que estão mortos. Porque para eles é doideira. E realmente era. É muito louco, né? Você tá sofrendo e dar glória a Deus, sofrendo e agradecer. Exato. Mas é porque a gente não consegue ver o plano de Deus completo, Não. né? Por isso que excede nosso entendimento. A gente Exatamente. tem que aceitar. E aí a palavra de Deus em 1 Pedro 3,15 fala o seguinte: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Ou seja, a verdade é que Cristo é o Senhor. Sim. E que Ele nos liberta. A justiça é santificar Jesus como o Cristo no nosso coração. Ou seja, aceitar e reconhecer que Ele é Deus e foi santo, o único santo capaz de nos reconciliar com Deus. Sim. E isso, essa certeza no nosso coração, Cristo sendo o Senhor do nosso coração, a gente vai ter a certeza da nossa esperança. E aí vamos estar sempre preparados para responder qualquer que lhes pedir a razão. Inclusive o diabo. Né? Quando o diabo nos tentar e quiser fazer com que a nossa esperança no Senhor seja destruída, a certeza que a gente tem no nosso coração de que Cristo é o Senhor, que Ele é santo e foi o único capaz de nos reconectar com Deus, Amém. vai nos ter a possibilidade de responder à razão da nossa esperança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então até agora nós temos o cinto da verdade, a couraça da justiça e a sandália da paz. Amém? Então, verdade, justiça e paz. Não esqueça. Me sinto no Telecurso 2000. É hora da revisão. Muito bem. Amém? Louvado seja o Senhor. E agora Opa, agora é hora de louvor. Ah, não. é a hora mais esperada por todos. Exato. É hora do quiz. Vamos nessa. Vou deixar aqui na hora do quiz. Enquanto vocês aguardam um minutinho, eu vou compartilhar o link. Não saiam daí. Não sai. Vou pegar o link aqui para nós. E vou compartilhar aqui no Fireworks. Essa paz que eu sinto em minha alma. Já foi. Compartilhei. E aí, na semana que vem, nós falaremos sobre o escudo. Shield. O escudo da fé. Não é o desenho do André Valadão, que ficou conhecido, né? Aquele fé do CD. Não percam, irmãos. Próxima semana vamos falar sobre o escudo da fé e conectar o escudo da fé com o cinto da verdade, a couraça da justiça e a preparação, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. E só para fechar, né? Só para reforçar a importância de nós irmos. Guarde no seu coração, Romanos 10, 15, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Então hoje a gente vai se despedir com o Diogo agora na câmera 2. Vou botar lá na câmera 2. Mostrar a beleza, Cleide? Não, tocando um louvorzinho. E a gente se despede dos irmãos hoje. Deixa que eu me perdi aqui. Me achei. A gente se despede dos irmãos hoje. Lembrando que não deixe de participar da obra do Senhor, não deixe de participar das atividades da igreja. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.
Cristo, em nome de Jesus. Deixou a sua glória para estar comigo. Aleluia. Morreu numa cruz para estar comigo. Venceu o diabo para estar comigo. O véu se rasgou para estar comigo. Não te aprendi. Rei do